A sabedoria da transformação. Monja Coen. Reflexões. Reflexão é a análise sobre um fato, um comportamento ou uma situação. Neste momento, podemos rever conceitos, hábitos e costumes. Podemos nos transformar. Escolhas. Um homem sábio, querendo manter sempre sua mente desperta, passou a meditar sentado no tronco de uma árvore alta. Se adormecesse, cairia da árvore. Assim, mantinha o esforço da mente correta. Ficou conhecido. Um erudito muito respeitado, com mais de 80 anos, ouvindo falar dele, foi interpelá-lo. O senhor é considerado um grande sábio, disse, olhando para cima. Então me diga, o que é o mais importante nessa vida? Não fazer o mal, fazer o bem e fazer o bem a todos os seres, respondeu o sábio. O outro, franzindo a testa, disse: grande coisa, até uma criança de 3 anos sabe disso. E o sábio respondeu: mas nem mesmo um homem de 80 consegue pôr isso em prática. Esse caso é bem claro em si mesmo. O sábio é simples. O mais importante nessa vida é não fazer o mal, fazer o bem e fazer o bem a todos os seres. Ou seja, não ficarmos fechados em nós mesmos, mas perceber que somos a vida e que ao cuidar de todos os seres, estamos cuidando também de nós. Embora pareça algo simples, em nossa vida diária muitas vezes não conseguimos. O erudito, um grande estudioso, talvez esperasse ouvir uma palestra, citações de outros sábios e livros sagrados. A frase simples e direta o surpreendeu, mas a resposta final o pegou por inteiro. E ele reconheceu o quanto, embora sabendo a verdade, ainda estava distante da perfeição, aos 80 anos de idade. O que é não fazer o mal? Dependendo das causas e condições, o que aparentemente pode dar a impressão de não ser nada de mal pode ser um grande crime. Há alguns anos, uma senhora que sempre fora fiel ao seu marido e recriminava muito sua tia, que teve muitos amores fora do casamento, apaixonou-se por outra pessoa. Veio me procurar. O que deveria fazer? Seu marido era rude, gostava de assistir a programas de televisão que ela desprezava. Não ia com ela aos museus, não compartilhava seu interesse pela arte, pela cultura, pela música clássica. Enquanto seu novo amigo, esse sim, estava sempre pronto para acompanhá-la aos novos lançamentos de filmes de arte, a exposições e peças de teatro. Lembrei-me de uma história que li num livro judaico. Da mesma maneira que essa senhora veio falar comigo, houve uma que fora se aconselhar com o rabino. Ela havia relutado por semanas para falar com ele. Tinha muito medo de sua reprimenda. Inúmeras vezes fora até a sinagoga, mas quando se aproximava do rabino, falava de outros assuntos e ia embora tristonha. Não conseguia tocar no assunto principal de seu constrangimento, até o dia em que se encheu de coragem e pediu ajuda. Para sua surpresa, depois de ouvir o relato, o rabino deu uma boa risada e disse: que maravilha! Que escada maravilhosa! Deus nunca me deu uma escada como essa. A senhora ficou estupefata. Esperava uma resposta, um conselho do tipo faça ou não faça, mas ele apenas apontou-lhe que era uma oportunidade de subir ou de descer. Que decisão seria a dela? Não era necessário dizer mais nada. Da mesma forma, aconselhei a praticante que me procurava. Mas nem sempre as pessoas são capazes de ouvir os conselhos. Muitas vezes querem apenas uma absolvição, uma aprovação para suas escolhas. Optar por ter um caso extraconjugal pode provocar muitas tristezas e sofrimentos. Se por um momento a alegria desse amor proibido, depois da doçura vem o amargor. Ela escolheu provar desse amor. Sofreu muito e fez sofrer muitas pessoas. Não foi apenas ela que fez essa escolha. Seu companheiro também era casado. A mentira tem pernas curtas, diz o ditado. Mentiam e se afundavam em conversas confusas. Foram descobertos.
Ela queria se divorciar para ficar com ele. Ele preferiu ficar com a esposa, que anos depois veio a dizer que nunca fora capaz de perdoá-lo, que o odiava e odiará até a morte. Vivem num inferno. Muitas pessoas foram afetadas por esse relacionamento. O marido dela, a esposa dele, os filhos dos dois casais, os avós, parentes, amigos e amigas. Muitas pessoas ainda são afetadas por esse episódio. Embora o relacionamento extraconjugal tenha terminado, criou-se uma fenda. Outro caso semelhante fez gerar um bebê. Mais um fez gerar um crime. Há tantas histórias assim nos jornais e na televisão, mas há também quem escolha subir a escada. Por mais difícil e doloroso que seja, abandona a própria alegria momentânea em busca de um estado mais pleno de contentamento, o de manter seus compromissos. Sempre recomendo a meus discípulos e discípulas que mantenham seus votos. A rocha pode apodrecer, mas meus votos não. É uma frase célebre no budismo. Uma rocha dificilmente se desfaz. Leva séculos e séculos para que se transforme em pó. Nossos votos e comprometimentos devem ser assim, mais firmes do que as rochas. Essa é a maneira de beneficiarmos todos os seres.